Bom dia, meus queridos. Espero que vocês estejam passando por esse momento de forma tranquila, né? Já que não dá para dizer que dá para passar bem numa situação dessa. Mas vamos lá para nossa revisão de finanças, para poder vocês terem condições de fazer uma boa prova, certo? Primeiro assunto que nós vimos para a prova são decisões de investimento de capital, de orçamento de capital, que foi uns slides bem simples, mas que tem bastante informação. Eu vou estar mostrando só aquilo que tem mais importância, certo? Primeiro, as principais fontes de investimento no momento pode vir de capitais próprios, que são capitais do sócio, pode vir do governo, através de medidas paliativas que o governo está fazendo, e também através dos bancos de desenvolvimento. São algumas fontes, né, que nesse momento que nós estamos vivendo de Covid-19, as empresas podem estar usando para poder estar fazendo investimento ou fazendo pelo menos medida paliativa para poder estar continuando viva no mercado, já que muitas estão com as portas fechadas e não estão adquirindo receita, consequentemente sem receita, se passar por muito tempo a empresa vem à falência. Depois nós temos o que são os bancos de desenvolvimento e exemplo de banco de desenvolvimento, né? São instituições financeiras públicas que visam promover o desenvolvimento econômico e social em sua área de atuação. Para isso, fornecem recursos financeiros para o financiamento a médio e longo prazos de programas e projetos capazes de gerar desenvolvimento. Prestem atenção, a médio e longo prazo. Não é uma instituição que faz empréstimo a curto prazo, não. A médio e longo prazo, beleza? Exemplos, os principais exemplos que nós temos aqui de bancos de desenvolvimento públicos é o BNDES e o Banco do Nordeste, ok? Aqui nós vimos aqui é uma situação que apareceu na TV de um empresário falando que está trabalhando apenas para se manter, né? O que significa isso? Significa, nesse momento, não estão visando o lucro, e sim apenas cobrir suas despesas fixas e variáveis para manter seus funcionários enquanto a crise passa. O que significa isso? Manter apenas os gastos, manter apenas as despesas, não está visualizando o lucro. Nesse momento, a empresa não está vislumbrando lucratividade, apenas cobrir suas despesas fixas e despesas variáveis. Vale ressaltar que essas despesas variáveis também já está incluso os custos, tá? Aqui é de forma geral, aqui é como se fossem os gastos gerais, gastos fixos e gastos variáveis. É tudo aquilo que a empresa gasta para poder se manter. Ou seja, nesse momento, muitas empresas, tirando aí supermercado e outras mais que estão aproveitando essa oportunidade, que para algumas empresas está sendo uma oportunidade, embora com muita dificuldade, né, por conta da questão da doença, mas que tem empresa que está adquirindo bastante receita nesse momento de pandemia. Então, mais uma vez, para poder se manter, as empresas têm que estar cobrindo essas despesas fixas e variáveis, lembrando que variável também já está incluso os custos, ok? Qual a diferença entre essas duas despesas, né? Vamos relembrar, despesas são todos os gastos relativos à administração da empresa, ou seja, que não estão relacionados com a produção. Entram nessa lista aluguel, salário do pessoal administrativo, marketing, material de escritório, material de limpeza, etc. Despesas fixas são aquelas que não possuem nenhuma relação com o custo do produto, seja a produção ou a compra de mercadoria. Em outras palavras, independentemente das vendas mensais ou dos custos de produção,
As despesas classificadas como fixas permanecerão a mesma. Exemplo, aluguel, salário dos funcionários, tirando comissão de vendedores, água, energia, etc. Continuando aqui. As despesas variáveis de uma empresa são as despesas relativas à produção. Não confundir com o custo. São assim chamadas justamente porque o valor gasto com elas é variável e seu valor total muda conforme as vendas, produção ou alguma outra atividade da empresa. Exemplo, comissões de vendedores e da equipe produtiva, tributos em geral. O que significa isso? Significa que as comissões de vendedores ela vai aumentando conforme as vendas aumentam. Quanto mais a empresa vende, mais comissão. Então é uma despesa variável. Da mesma forma é quando tem meta pela produção. Quanto mais produção, mais ganho os funcionários vão ter. Tributo, da mesma forma. O tributo, de uma forma particular, funciona com base na questão das alíquotas. Por exemplo, se imposto de renda das empresas são 15%, então, quanto mais a empresa lucrar, mais tributo sobre a renda ele vai pagar conforme a alíquota, conforme o percentual do tributo. Em finanças, o fluxo de caixa. O que significa esse fluxo de caixa? Refere-se ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de caixa recolhido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido, algumas vezes ligado a um projeto específico. O que significa isso? O fluxo de caixa são entradas e saídas de valores, é todo o dinheiro que está entrando e todo o dinheiro que está saindo, por isso que é um fluxo. Fluxo significa o que? Entrar e sair dinheiro de uma organização. O fluxo de caixa refere-se ao movimento de dinheiro no período passado, enquanto o orçamento é o que? Seu equivalente para períodos futuros. Ou seja, você só tem como mensurar o fluxo de caixa quando ele já aconteceu. Você tem como saber o que saiu e o que entrou. Por isso que fala que são em momentos passados. E o orçamento de caixa é a previsão de quanto dinheiro que vai estar entrando na empresa e de quanto de dinheiro que vai estar saindo. Isso é orçamento, é uma previsão, é um planejamento para poder saber quanto é que vai gastar, quanto é que nós vamos vender e adquirir dinheiro com essas vendas. Isso é o orçamento de caixa. O orçamento de caixa consiste na previsão para um determinado período futuro do fluxo de entradas e saídas de dinheiro de uma empresa. É um importante instrumento para a execução do planejamento e do controle financeiro a curto e a médio prazo da empresa. Preste atenção. Já aqui, no orçamento de caixa, o orçamento de caixa ele é feito para qual tempo, qual período? Curto e médio prazo. Não para prazos diferentes, beleza? Longo prazo não é, curto e médio prazo. Não realiza a indicação de somente o total dos empréstimos necessários para a manutenção das operações da empresa, mas também engloba o período em que os mesmos deverão ser obtidos. O que significa isso? Qual a relevância do orçamento de caixa, né? O orçamento de caixa é muito importante para poder estar vislumbrando esses gastos que porventura estarão acontecendo na empresa. E não somente o total dos empréstimos necessários, né? Não é só essa visualização de quanto a empresa vai precisar fazer empréstimo, se vai precisar fazer empréstimo, mas também engloba o período que os mesmos deverão ser obtidos, né? Se a empresa vai fazer algum empréstimo, qual o período, qual o melhor período para fazer empréstimo, para quê? Para poder a empresa não estar fazendo um empréstimo antecipado e aquele dinheiro fica parado e, consequentemente, a empresa está pagando juros por um dinheiro que ela pediu antecipadamente sem necessidade. Aqui tem outra perguntinha, professor, o que as empresas podem aprender com essa crise, né?
que toda empresa, nos seus orçamentos anuais, devem organizar reservas financeiras. Isso é muito importante, pessoal. Reservas financeiras, não somente para a empresa, mas também para as pessoas. Vocês estão vendo isso na prática. Quem tinha uma reserva financeira, alguma coisa, que porventura estão parados, estão usando essa reserva para poder se manterem, para poder ver se passam dessa crise ileso, né? Ileso não podemos dizer assim que vai sair ileso, mas que poderão estar saindo com menos dificuldade. Pois o futuro é incerto demais para trabalhar apenas com os valores oriundos dos fluxos de caixa das operações no momento. O que significa isso? O futuro é incerto demais para poder você estar lidando apenas com aquele dinheiro que está entrando todo dia. Todo mês, se todo mundo tivesse essa consciência de todo mês, não só as pessoas, mas também as empresas tivessem uma consciência de estar guardando um pouquinho. Vai lá, não está precisando, guarda. Finge que não existe esse dinheiro. Por quê? Porque em algum momento na vida esse dinheiro vai ser muito necessário, principalmente nos momentos de incerteza. O que é uma reserva financeira, né? A criação de um fundo de reserva nada mais é do que o ato de destinar parte do lucro da companhia para a criação de uma reserva financeira. O objetivo principal desse recurso é ter liquidez suficiente para lidar com despesas inesperadas e situações de emergência. Tudo isso sem comprometer a saúde das finanças de sua empresa. O que significa ter liquidez suficiente? Ter dinheiro suficiente para poder arcar com as despesas inesperadas de emergência, principalmente com essas que nós estamos lidando com a Covid-19. O que significa ter liquidez? Que eu acabei de falar, significa ter capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo, pelo menos. É imperativo saber que as receitas são incertas, né? O que significa que não existe uma certeza de venda de produtos, mas as despesas, embora sem vender nada, como é o caso de muitas organizações mediante fechamento causada pela crise, obrigatoriamente deverão ser pagas. Onde tirar dinheiro se não entra receita? Onde é que vão tirar dinheiro se não está entrando receita? As reservas podem salvar a pátria apenas por um período curto de tempo. Também as despesas, também as reservas, elas têm uma vida curta. Não adianta a pessoa achar que eu tenho reserva, então eu posso passar o ano todinho parado pagando meus funcionários que está tudo bem. Não é assim que funciona. A reserva está lá para emergência, mas a emergência ela deve ter vida curta. Por quê? Porque se passar muito tempo dessa forma, não tem empresa que sustente. Por isso que o governo está fazendo algumas medidas paliativas para poder estar diminuindo esses problemas e diminuir também a questão do desemprego no nosso país. Agora nós temos o conteúdo de gestão de estoques. Ok? Gerir estoque é uma tarefa complexa por demandar um amplo controle do processo e uma comunicação muito bem estruturada entre setores como comercial e financeiro. A gestão de estoque é uma das principais tarefas de uma empresa. Gerir o estoque é controlar o fluxo das mercadorias, ou seja, saber que tipo de mercadoria você tem armazenada e a quantidade. Qual o estado dessa mercadoria, o que está saindo mais e menos, quando vai precisar contatar outra vez o fornecedor. O que significa isso, pessoal? Significa que a gestão de estoque não é só saber se eu tenho ou se eu não tenho um determinado tipo de produto, mas também saber qual é o estado, onde é que eu estou armazenando, qual é a mercadoria que sai mais, qual é a mercadoria que sai menos. Tudo isso é muito importante para poder a empresa comprar corretamente os produtos que está comprando. A importância da gestão de estoques. Uma gestão de estoque bem feita está diretamente ligada à eficiência e à saúde financeira da empresa. Por quê? Porque a eficiência é para poder dar fluxo, para poder, na hora que o cliente precisar, na hora que a empresa estiver precisando de mercadoria para poder estar disponibilizando nas prateleiras,
a empresa vai ter essa mercadoria. Isso é motivo de eficiência. E a saúde financeira, porque as empresas dependem de venda, dependem de receita para poder sobreviver. Se você não tem a mercadoria, automaticamente você vai perder venda. Perdendo venda, vai perder receita. Consequentemente, vai lucrar menos. Vamos ver algumas razões porque é tão importante gerir corretamente o estoque. Primeira razão, identificar a demanda do mercado. Para não levar prejuízo, é essencial saber que tipo de mercadoria está saindo e que tipo está encalhando. Se uma mercadoria tem sido muito procurada, antes de ligar para o fornecedor, é bom conferir o estoque e evitar gastos desnecessários. É preciso ficar ligado para descobrir a melhor hora de reabastecer o estoque. O que significa, primeiro, tem que ver qual é a mercadoria que está vendendo mais, qual é a mercadoria que está ficando encalhada, como eu já falei anteriormente. E mesmo aquela mercadoria que está vendendo mais, antes de comprar mais, você tem que ver se tem suficiente no estoque ou não. Por quê? Porque corre o risco de você estar, mesmo vendendo muito, comprando mais mercadoria e deixando a mercadoria lá por um período de tempo encalhada. Isso não é bom. Depois, nós temos não perder vendas. Quem gere bem o estoque está sempre abastecido e não perde vendas. Cliente nenhum gosta de encomendar uma mercadoria que podia estar estocada. O que significa? Significa que o cliente, quando vai comprar alguma mercadoria em alguma loja, ele espera que a loja tenha a mercadoria para entrega. Ou, pelo menos, se não tiver, que a empresa, que alguém que esteja representando a empresa, fale a verdade para o cliente que não tem a mercadoria, para que o cliente não receba uma mentira dizendo que tinha mercadoria e quando chegar o prazo dele receber essa mercadoria, nada de mercadoria chegando lá na casa do cliente. Isso é muito prejudicial. Depois, evitar prejuízo. A gestão de estoque ajuda a identificar o que não está vendendo e o que tem boa saída e não pode faltar. Conhecer bem o estoque evita prejuízo e ajuda até a aproveitar eventuais descontos do fornecedor. O que significa? Se você compra uma quantidade maior mediante também demanda maior, porque não adianta você comprar uma quantidade maior para poder obter um desconto e essa mercadoria ficar encalhada, esse desconto que você obteve, ele vai se perder com as despesas que você vai ter com a mercadoria parada. Não adianta, só compre uma quantidade maior quando realmente a empresa precisar de uma quantidade maior. Planejar vendas. Se você sabe direitinho como está o seu estoque, vai saber a hora de comprar aquela mercadoria que vende bem em determinada época do ano. Não dá para esperar os clientes começarem a perguntar e só então contatar o fornecedor. É importante planejar a venda com antecedência. Não adianta você comprar novamente só quando o cliente perceber que não tem mais. Não dá para isso acontecer mais. Por quê? Porque se isso ocorrer, tchau, a empresa já começou a perder venda e consequentemente começa a perder clientes também. Planejar a produção. Se você não só vende, mas também produz mercadoria, não deve descuidar do estoque. Não deixe faltar matéria-prima. Máquina parada é igual a prejuízo. Não pode, pessoal, de forma alguma. Uma empresa que produz tem que ter matéria-prima, principalmente quando a matéria-prima vem de longe. Tem que ter aí um estoque de segurança para poder, no momento de falta de matéria-prima, a empresa não fique parada. E máquina parada é igual a prejuízo, como está falando aqui no texto. Principais métodos de gestão de estoque. Primeiro método, controle de estoque através do sistema PEPS, WEPS e custo médio. Depois nós temos o Just in Time e depois nós temos a curva ABC, que nós vamos estar vendo uma a uma aqui na sequência. Sistema PEPS. O que entra primeiro deve sair primeiro, ou seja, as mercadorias mais antigas devem ser vendidas antes.
evitando que estraguem ou se tornem obsoletas e que você precisa e que você perca seu investimento. Isso é para poder evitar que a empresa perca as mercadorias que comprou. O que acontece? Às vezes tem lá a mercadoria lá na gôndola, aí a pessoa que vai repor chega, empurra a mercadoria que já está na gôndola e coloca as novas mercadorias na frente. Está errado. Por que está errado? Primeira coisa a fazer, olhar a validade das mercadorias que já estão na gôndola. Se a validade é mais antiga, você tira todas as mercadorias, coloca a nova e depois coloca a mercadoria mais antiga na frente. Para quê? Para vender primeiro a mais antiga e a mais nova vender depois. Por quê? Porque se continuar fazendo isso, gerando um ciclo, essas mercadorias que vai sempre ficando atrás, o que é que vai acontecer? Vão vencer e vai gerar prejuízo para a organização. Próximo, a WEPS. É o contrário do PEPS. O que chega por último ao estoque deve ter prioridade na hora da venda, porque o preço é mais alto e ajuda a incrementar o seu lucro. Óbvio, não recorra ao WEPS se você trabalhar com produtos perecíveis, ou seja, nunca recorrer ao sistema WEPS quando você tem produtos perecíveis, produtos que têm validade, principalmente validade curta. Por que isso? Porque esse tipo de produto só dá para trabalhar com sistema PEPS, sempre a validade mais antiga tem que ser vendida primeiro para poder a empresa diminuir a questão dos prejuízos, diminuir a questão das perdas dentro da empresa. Próximo, custo médio. Esse método aconselha calcular o valor do estoque toda vez que chega uma nova mercadoria usando uma média ponderada, somando os valores investidos em cada mercadoria e dividindo esse valor pelo número de itens estocados. É a questão do custo médio do seu custo, né? Toda vez que entra a mercadoria, soma tudo e divide pela quantidade para poder ter um novo custo. Depois nós temos o just in time. O que significa esse just in time? No português bem coloquial, é no exato momento. Para evitar eventuais prejuízos, esse método sugere estocar apenas o essencial para atender a demanda, ou seja, o que vai ser vendido praticamente na hora. Aí eu pergunto, toda empresa dá para trabalhar com esse sistema just in time? Não. Por que não? Porque nem toda empresa tem condições de ter mercadoria apenas para aquele momento. Somente empresas que têm fornecedores muito próximos é que consegue ter um sistema just in time dessa categoria. Mas o que pode acontecer é você controlar bem o estoque para poder ter mercadoria suficiente para determinado momento, até o tempo que o fornecedor consiga te fornecer novamente mais mercadoria. Para quê? Para nunca ter mercadoria demais. Por outro lado, também não deve ter mercadoria faltando para sua clientela. Curva ABC. Primeiro nós vamos ver aqui a parte teórica, né? A curva ABC baseando-se no giro, no faturamento e na lucratividade. Esse método divide os itens estocados em 3 tipos. Que tipos? A, B e C. Por isso que é curva ABC. O A, mercadorias de alto valor, lucrativas e com giro razoável que precisam ser rigorosamente controladas. B, itens de valor médio que, em geral, são estocadas em maior quantidade. E C, mercadorias pouco valiosas e que não precisam ser estocadas em grande quantidade. Agora vamos entender aqui do outro lado. O grupo A, em percentuais, significa o quê? Que 20% dos itens representam 80% do custo. Preste atenção, são mais importantes para a empresa. Grupo B, 30% dos itens representam 15% do custo. Existe uma preocupação mediana com o grupo B. E o grupo C, 50% dos itens representam 5% do custo, ou seja, uma grande quantidade, porém um custo bem pequeno.
por conta do valor dessas mercadorias ser de preço muito baixo. Ah, professor, quer dizer que o grupo C, 50% dos itens representam 5% do custo. Não é para ter nenhum tipo de controle? Não, é isso que eu estou falando. Tem que ter controle sim. Mas não é a mesma preocupação como o grupo A, que são 20% dos itens, representando 80% do custo, 80% do dinheiro de tudo que a empresa comprou. Beleza? Aqui nós temos alguns tipos de estoque. Nós temos estoques consignados, de segurança, mínimo e máximo. Estoque consignado, basicamente, é quando você paga para terceiro manter seu estoque. O que significa isso? Significa que o estoque consignado é aquele estoque que eu vou vendendo e vou pagando somente aquilo que eu vendo. Isso é o estoque consignado. A empresa me fornece a mercadoria e eu vou vendendo e pagando aquilo que eu estou vendendo. Não necessariamente a forma tradicional, que é o que? Você tem o estoque e você paga. Por exemplo, a empresa deixa lá 15 caixas de produto. Daqui a 10 dias a empresa vai e paga essas 15 caixas desse produto. Isso é o tradicional. O consignado, a empresa deixa 15 caixas, eu vendi uma caixa, paguei essa caixa. Eu vendi outra caixa, paguei essa outra caixa. Eu vou pagando conforme minha venda. Estoque de segurança é o estoque mantido para compensar grandes flutuações de demanda. O que significa grandes flutuações? Grande quantidade de vendas em determinados momentos. Quando é que tem geralmente estoque? Quando é que tem geralmente grandes flutuações? Em períodos sazonais. Períodos que existe uma demanda muito grande por mercadorias no mercado, de forma geral. Depois nós temos o estoque mínimo, normalmente utilizado por uma empresa com demanda bem estável e de baixa flutuação, ou seja, você já sabe ao certo, com certeza, quanto é que você consome de mercadoria toda semana, então você não precisa estar comprando grande quantidade e mantendo grandes estoques se você sabe que só vai vender aquilo. Dá para poder manter, mas isso nessas condições. E estoque máximo, de certa forma, é a capacidade total que você tem de estocar um produto, tanto por restrições de espaço físico ou até mesmo financeiras. Quando o custo de manter o estoque ultrapassa o preço de venda total dos produtos, né? O que significa isso? Manter um estoque máximo é quando a empresa precisa ter esse estoque máximo por exemplo, falta. De repente pode faltar matéria-prima no mercado, então você vai ter um estoque máximo para poder manter essa falta nesse período de tempo que esse produto não vai estar disponível no mercado. É para ter sempre esse estoque máximo? Não, é só em momentos de necessidade. Espero que tenha sido proveitoso essa nossa videoaula de revisão e que vocês façam uma boa prova.